Aleluia, aleluia. Não há nada melhor que o nosso Deus, nada melhor que o nosso Pai, nada melhor que estarmos na presença dEle, desfrutarmos da sua doce presença, da sua maravilhosa unção que já está disponível nesse lugar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela habitação do teu Santo Espírito dentro de nós. Obrigado pela tua presença manifesta nessa noite, nesse lugar, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, unidos e reunidos em teu nome. Muito obrigado. Fala conosco nessa noite. Nós cremos em uma noite poderosa e memorável na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, povo santo. Shalom. Aleluia. Que igreja bonita. Eu nunca me acostumo com isso. Chegar aqui na frente e olhar para a igreja. Nunca me acostumo com isso. Sempre é impactante. E sempre será. Eu não quero nunca me acostumar. Aleluia. Você está no culto resgate. E você está no lançamento dos grupos de conexão. Aleluia! Você está animado? Aleluia! Hoje, como já foi anunciado, não serei eu a ministrar. Nós temos um casal poderoso, uma família poderosa. Pastor Rodolfo e sua esposa Vanessa. Eu queria uma salva de palmas para eles. Vieram acompanhados dos pais do pastor Rodolfo, o irmão Carlos e a irmã Kátia. Uma salva de palmas para eles também. E eu queria já convidar o pastor Rodolfo. Você fica de pé um pouquinho. Pode vir, pastor. Fica de pé um pouquinho. E aí ele decide se vocês sentam, se a gente adora mais. Pastor, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra muito grande recebermos vocês, sua família aqui. Nós honramos a unção que opera em suas vidas. Nós temos uma gratidão muito grande por vocês, por terem vindo para cá, depositar uma parte dessa unção sobre nossas vidas. Eles estão à frente dessa parte dos grupos de conexões lá na igreja do Ibura. A gente já serviu junto, nós congregávamos no Verbo da Vida Zona Norte, até que eles foram enviados para o Ibura. E a igreja do Ibura teve um crescimento assim, fora do comum. Eu estava lá em um aniversário do Ibura com o pastor Humberto, quando foi liberada uma palavra que a igreja do Ibura iria crescer o que nenhuma igreja Verbo da Vida teria crescido até então. E a gente que acompanhou isso, eu estava lá e a gente vê o crescimento estrondoso que a igreja teve. E esse projeto também foi um meio que Deus utilizou para proporcionar esse crescimento. Então ele tem uma palavra, tem uma unção, tem vida no Senhor. E com certeza você vai ser acrescentado nessa noite. Então diga comigo, pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo. Não, isso aí não é Verbo da Vida Janga não. Pastor Rodolfo. Pastor Rodolfo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Flua. Flua. Aleluia. Você consegue adorar ainda um pouquinho? Levante suas mãos. Vamos analisar bem o que nós acabamos de cantar, amém? É isso mesmo. Aleluia. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar
Aleluia, aleluia, aleluia. Seu Deus Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Obrigado porque encontramos o melhor, Senhor Deus. Encontramos aquele que tanto buscávamos, Senhor Deus. Bem verdade que o Senhor nos encontrou primeiro e nos amou, Pai. Que possamos te dar, Senhor Deus, a não ser nosso coração, a nossa vida a Ti, Pai. Espírito Santo, fique à vontade em nós, em nosso meio. Eu sei que o Senhor já falou com algumas pessoas aqui, a Tua palavra diz que o Senhor os conduziria, Pai, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Sei que o Senhor vai operar milagres nessa noite, Pai. A unção para curar, Senhor Deus, e para manifestar o Teu propósito está liberada nessa noite, Pai. Te agradecemos pela Tua direção, Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você sentar, por favor, abrace 2 ou 3 pessoas aí, diga a ela que bom que você veio. Fale mesmo, fale com ela, saia do seu lugar. Ministério de Música, obrigado. Somos uma família, amém? Isso mesmo. Aleluia. Nós aprendemos que muitas vezes Deus dá a uma pessoa aquilo que você tanto precisa, amém? E às vezes um abraço de essa pessoa, uma direção dela pode mudar todo o quadro da sua vida. Amém, gente? Muitas vezes o Senhor faz assim, né? A Bíblia diz que quando Jó orou pelos amigos dele, que ele foi abençoado. Então às vezes você abençoando o seu irmão aí, liberando uma palavra, Deus não pode mudar só o cativeiro dele, mas o seu também, amém? Aleluia, com muita honra e alegria estou aqui, amém, irmãos? E gostaria de falar isso, o que é que um homem pode fazer em 40 ou 50 minutos? Diga nada. Nada. Mas uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a minha e a sua vida. Se você entender e preservar isso, toda vez que a palavra é falada, independente do vaso que vos fala, influencia muito, é bem verdade, mas se você decretar que a palavra vai ser falada, ela pode mudar o quadro da sua vida. Certa vez um homem disse: Senhor, eu não preciso que você faça muita coisa, libere só uma palavra vindo da sua parte, que eu sei que todo o quadro da minha vida pode ser mudado. Então você sempre fica pronto, sempre fica com o coração aberto e com os olhos fitos, porque algo pode sair da parte de Deus e mudar a tua vida. Eu gosto muito da palavra de Deus porque eu sei que às vezes o diabo ele planeja a vida da pessoa todinha. Toda a sua história, seja de fracasso e derrota, o que é que seja, você vem aprendendo ou herdando de família. E Deus em 5 minutos pode mudar toda a sua vida. Uma palavra da parte dele transforma a nossa vida, meu irmão. Então isso é muito tremendo. Amém, gente? Eu vou começar a falar um pouco, alguns textos eu vou citar, não vou pedir para você abrir. Então me perdoe o pessoal da mídia e você também me perdoa, que às vezes pela dinâmica aqui eu saio citando e falando, mas depois você confere. E se algo eu ensinei que você ficou com dúvida, você pergunta ao pastor Guilherme Adriano que ele tira a dúvida para você. Amém, gente? Então, eu gostaria de falar logo para começar, para liberar uma base. Primeiramente, né, o pastor Guilherme já apresentou, mas meu nome é Rodolfo Andrade. Eu venho lá do Verbo da Vida Ibura, mando uma saudação e um abraço poderoso da minha igreja, amém? Meu pastor Hugo e a Aline mandam um abraço para vocês, amém? Vim acompanhado da minha esposa Vanessa, e os meus pais também quiseram vir junto e vieram também para receber dessa bênção, amém? Eles servem lá na diaconia, monitoria do Rema e uma série de coisas lá, mas vamos fazer o que nós vamos fazer, amém? A Bíblia fala, irmãos, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2 ao 5, é uma passagem muito interessante, que isso é muito importante para liberar uma base para você. Mateus 11, do 2 ao 5, diz a Bíblia que João Batista certa vez questionou se Jesus era aquele que havia de vir.
se ele era aquela pessoa que ia mudar todo o quadro. Ele fala assim, olha, ele pega os discípulos dele e fala assim, vão até ele e perguntam se era ele que havia de vir. E a palavra de Jesus é muito interessante. Ele fala assim, ó, diga a João uma coisa. Os cegos veem, os aleijados andam, os coxos estão correndo. E a todos é anunciado o Evangelho. Então, a prova de que ele era quem havia de vir, que é aquele que é a salvação, é que quadros eram mudados, era que a transformação era feita por completo. Paulo chega a falar em Efésios capítulo 4 que a experiência com Deus e a experiência com o Espírito Santo é muito mais além de uma reunião qualquer ou simplesmente nós nos alegrarmos. Ele fala assim, não, a experiência com o Espírito Santo é aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Antes, Deus ele começa uma operação por dentro que vai vir para fora também. Então, algo que Deus ele começa a operar dentro da sua vida, que as pessoas já não estão funcionando, mas você vai ver o resultado daquilo que vai ser falado. Então, Deus, ele quando vem para a vida de uma pessoa, quando ele muda a história de uma pessoa, talvez aparentemente é a mesma pessoa. Eu me converti, eu ia fazer 20 anos de idade, e hoje eu tenho 38, e fisicamente não mudou muita coisa. Eu creio que até o cabelo diminuiu, mas a mudança ele começa a acontecer, você vê os passos acontecendo de Deus. Então, quando você se dedica a essa palavra, ela começa a mudar você. A gente costuma dizer que a palavra começa a ler você. Quando ela começa a ler você, você vai ver toda a diferença na sua vida. A Bíblia chega a falar assim, ó, que nós seremos cartas, lida e escrita por todos os homens. As pessoas verão você e falam assim, olha, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus, mas quando olho para a vida de Eric, eu sei que algo há diferente nele. Então é isso que Deus ele pode fazer na minha e na sua vida. O Evangelho é o poder de Deus, amém, gente? Certa vez um escritor inglês, Philip Yancey, ele no seu livro, O Jesus que eu não conhecia, ele começou a estudar, era um escritor inglês, e ele começou a ler para entender quem era Deus. E ele foi estudar Deus em cada religião. E ele viu que o sentimento que predominava em cada religião era o medo. Então ele foi olhar e disse, como é que pode isso? E ele entendeu que, por exemplo, os hindus, eles ofereciam sacrifícios nos templos com medo. Os muçulmanos, até hoje, encurvam suas cabeças em reverência ao Deus dele. E até as crianças judaicas, elas citam o Torá repetidamente, falando do Deus da sarça ardente ou do fogo. E eles entendiam que os sacerdotes, se entrassem de maneira indevida a esse Deus poderoso, eles podiam ser fulminados. Eles não entendiam que para se chegar a Deus, e até hoje não entendem, precisa de um mediador. Precisa de alguém que entre no meio deles e faça esse paralelo, e o medo não permaneça. É tanto que em Jesus, Deus encontrou uma forma, aleluia, de se relacionar com um homem que não passe pelo medo. A Bíblia chega a dizer em João capítulo 1, no versículo 18, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade só vieram por Jesus Cristo. Então quer dizer, Deus ele encontrou, ele viu, esse escritor ele viu que através de Jesus, eu e você poder ter um relacionamento com esse Deus tão grandioso, tão poderoso, que fez céus e a terra, como seu amigo. Então não passaria pelo medo. Jesus seria o elo que ligaria a nós ao Senhor Deus, amém? Então toda a escritura, porque eu estou falando isso, porque toda a escritura, toda a sua Bíblia, você vai ver uma coisa, é uma revelação progressiva, de Gênesis a Apocalipse. É uma revelação progressiva da pessoa e da obra de Jesus. Amém? Então, literalmente, conhecê-lo faz toda a diferença. Em 1 João capítulo 5, no versículo 12, chega a falar que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem a ele, não tem a vida. Nós costumamos falar que vida, algumas pessoas é ensinado lá fora, como eu também fui, que vida é o fato de eu estar em pé, de eu estar existindo. Mas vida não é isso. Vida é o que acabamos de cantar aqui. O Ministério de Música cantou muito bem. Ele falou, não há nada melhor. Eu encontrei a vida. Está entendendo, gente? Então você vê que vida não é existir, não é acordar. Não. Vida é só Jesus pode dar. Ele te dá a chama, vitalidade e vida. É comunhão com o Senhor. Em João 17, versículo 3 fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida não é simplesmente você acordar, levantar e comer. Não, você está existindo. Vida tem a ver com a transformação num homem que só Jesus pode fazer. Amém, gente? Então, o Evangelho é capaz de mudar todas as pessoas que estão aqui ou em qualquer lugar, da água para o vinho.
Ele pode transformar o pior pecador dessa cidade no homem mais fervoroso e amoroso de Deus. Amém, gente? Porque não é baseado naquilo que eu faço ou naquilo que você faz, mas sim naquilo que Jesus fez, tá certo? Jesus é a força da mensagem. A gente pode falar de várias coisas aqui, eu posso falar sobre cura, milagres, prosperidade, todo o assunto da Bíblia, mas sempre Jesus é o centro da mensagem, amém? É através dele. A Bíblia diz que tudo que foi feito foi por ele e nada do que foi feito foi sem ele. Ele é a força da mensagem, aleluia. E mesmo que eu seja um religioso que não saiba nada de Deus, ou um religioso que acha que conhece a Deus, ou uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, Jesus deve ser o Senhor, tanto da minha ou da sua vida. Gálatas capítulo 3, no versículo 28, fala que seja grego, seja judeu, seja qualquer que seja a sua religião ou a sua crença, Jesus é tudo em todos. Amém, gente? Então, essa é a diferença de nós servirmos a um Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele é a saída. Aleluia. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios mesmo, que acabamos de ler agora. Efésios, por favor. Só para você dizer que eu não estou abrindo a Bíblia, amém? Efésios capítulo 4. Eu vou usar a versão NVT, tá certo? Efésios 4. A partir do versículo 30. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para um dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aleluia. Aí ele fala no 31 assim: livre-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e de calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Compaixão uns dos outros, perdoando os outros como Cristo vos perdoou. Então ele fala aqui que a experiência que Deus vem, há um selo do Espírito Santo. E ele mostra características de que Deus ele está selando a nossa vida. Amém, gente? Então, não é necessário, gente. Muitas vezes a gente costuma dar exemplos. O próprio Jesus deu exemplo na própria Bíblia de situações naturais para explicar algo espiritual. Eu sei que às vezes nós pregadores, às vezes gostamos de dar exemplos não só de coisas que acontecem lá fora, ou de situações para que haja um paralelo e que você compreenda a mensagem. Mas o que eu quero falar nessa noite é o seguinte: embora a ciência comprove ou não, embora exemplos testifiquem ou não, Jesus ele é a verdade, amém? Ele é a palavra e ele não precisa de tudo isso. Eu sei que a gente fala muito que é dar exemplos naturais, mas mesmo se os dados científicos provarem o contrário, Deus ainda é verdadeiro, amém? Eu queria que você saísse disso aqui nessa noite. Às vezes as pessoas veem a gente às vezes chorando e se alegrando e falam, por quê? Não, gente, isso não é um teatro. A Bíblia chega a dizer assim, que aquele que é muito perdoado, muito ama. Você começa a perceber que o que Deus faz através de uma pessoa muda ela completamente. E ninguém consegue entender o que acontece dentro da igreja. Se você está visitando aqui, você não entende. Você acha que todo mundo é remunerado ou todo mundo é pago para fazer o que está fazendo. Nem o mundo lá fora, porque tanta gente serve na igreja de livre e espontânea vontade. É porque todos entenderam e foram acolhidos pelo amor de Deus. Quando você é impactado pelo amor de Deus, você começa a fazer coisas que ninguém precisa mandar, sabe? Aqui na igreja é o único lugar que às vezes você lá fora, você é o, digamos assim, é o funcionário, mas aqui você lidera o seu patrão. Só na igreja acontece isso, porque estamos baseados não no que aquilo que o mundo faz, mas naquilo que como Deus opera, está entendendo, gente? Então o Senhor aqui, ele não vê cargos, tamanhos, soluções, não importa.
Se você lá fora é o maior médico, o maior doutor, aqui na igreja, ou nós estamos reunidos, Jesus é o primeiro, amém? Ele é o Senhor. E se você mais rápido entender isso, fica mais fácil. Amém, gente? Então, por isso que, embora que eu possa dar exemplos de tudo a respeito, mas Deus Ele é importante e Ele é verdadeiro. Então, o que nós não devemos fazer é não diminuir essa mensagem. Muitas vezes a gente costuma aliviar a mensagem para que pessoas aceitem. Se você que está visitando pela primeira vez, ou já veio acompanhado por alguém, eu não vou diminuir a mensagem nem aliviar pela sua causa. Amém? Entenda bem isso. Eu não vou aliviar e dizer assim, não, o evangelho é mais ou menos assim. É como você está vivendo aí e você coloca Jesus. Já ouviu falar assim, pessoas falarem, não, gente, você é tão bonzinho, você não faz nada. Pronto, é o jeito que você vive e você coloca Jesus. Não, irmão, não é isso não. O evangelho não tem nada a ver de você viver a sua vida e acrescentar a Jesus. Não é isso não. Algumas pessoas acham que vivem uma vida boa demais, que só aplicar um pouco de palavra, de Bíblia e ir para a igreja e faz toda a diferença. Não. Eu quero dizer a você, se você está associado com a natureza do pecado de alguma forma, você vai perecer da mesma forma. A Bíblia chega a falar em João capítulo 8. Jesus, depois de pregar às pessoas, ele fala assim, olha, se vocês permanecerem nos meus ensinos e entregarem a esses ensinos e conhecerem ele, verdadeiramente vocês serão livres. E eles chegam a dizer assim, como seremos livres? Nós sempre fomos livres. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, moro no Janga, moro no Paulista, moro em Olinda, qualquer canto, e eu nunca fui preso a nada. Mas se de você, de igual modo, você não se arrepender e se alinhar com essa palavra, você estará preso. E se você permanecer nos ensinos dessa palavra, você pode se tornar livre. Livre de quê, Rodolfo? Da miséria, da enfermidade e da morte. Ele quer te libertar disso, sabe? A Bíblia fala que o evangelho são boas notícias. Quais são as boas notícias, irmãos? Para uma pessoa que vive no estado de miséria, a melhor notícia para ela é dizer que ela não precisa pagar por aquilo que ela está vivendo. Uma pessoa que anda em enfermidade por muito tempo, qual a notícia boa para ela? Dizer que ela não precisa carregar isso no seu corpo. Uma pessoa que está presa achando que não há saída, a melhor notícia que tem para ela é que há uma saída. Jesus falou, eu sou a mensagem. Amém, gente? Jesus, ele é a mensagem. Se você se assimilar com ele, se comparar com ele, se identificar com ele. Paulo chega a dizer assim, olha, eu não tenho mais minha vida como preciosa, mas uma coisa faço, eu me corro para alcançar aquilo para o qual foi alcançado, para ver se de alguma forma posso me identificar com ele. Meu irmão, se você vai sair com alguma mensagem nessa noite, vai ser essa. Você vai sair aqui apaixonado por Jesus, amém? Você vai sair amando Ele. Algumas coisas vai ser faladas aqui, eu quero que você pegue, amém, gente? Então o Evangelho é a transformação completa de você estar vivendo com Jesus, amém? Então Jesus é a saída, aleluia. Então a essa altura deu para você entender que não existe almoço grátis, amém, irmãos? Não é isso? Aí você diz, não, é de graça. Não, não é de graça, não. A Bíblia diz que Ele pagou um preço. Amém? Então quer dizer, Rodolfo, que eu não faço nada, não digo nada, vou lá e recebo, simples assim? Não, teve um preço, você quer pagar um preço? Olhe para Cristo. Ele pagou tudo aquilo que você e eu não deveria pagar. A Bíblia chega a falar em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, que havia um escrito de dívida. Haveria uma conta que eu e você tinha que pagar. Amém, gente? Como é que pode, Rodolfo? Quer dizer que um homem lá atrás, ele pecou, e eu tenho que pagar por ele? Sim, porque um representa a todos. Já ouviu a expressão de bode expiatório? Que era o bode expiatório. Nós pegávamos um bode, dizia todas as palavras malditas que haviam proferidas contra mim, contra a sua vida, e jogava sobre aquele bode. E aquele bode ia embora. É o famoso bode expiatório. Ele levava a culpa em favor das outras pessoas. O que Jesus fez? A vez que ele foi o cordeiro, ele não foi o bode. Aleluia. Que ele se entregou para que a minha e a sua culpa fosse imputada nele. Compreende isso, meu irmão? Então Adão pecou, todos pecaram. Poxa, quer dizer então que o pecado de Adão atinge minha vida? Sim, da mesma forma que Jesus se entregou na cruz. E a bênção dele também chega na sua vida também. Da mesma forma que Deus viu que era injusto. Entenda, Deus viu que era injusto Adão cometer aquele erro e o pecado vir para mim e para você. Então a justiça procurou um que é capaz de redimir a minha e a sua vida. Não havendo ninguém na terra, o próprio Filho foi enviado à terra. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra se fez carne, habitou entre nós. Para quê? Para que hoje a justiça, aleluia, ela pudesse ser paga através dele mesmo.
Amém, gente? Se você consegue entender isso, havia uma dívida que sempre o que a gente fazia, meu pai costumava dizer assim, olha, Rodolfo, não vai dar certo. Embora que eu faça tudo o que é certo, no final dá errado. Eu disse, por quê? Eu não sei, mas parece que quanto mais eu trabalho, minha mãe até dizia assim, ó, não ria muito não. Se você já viu isso. Se rir muito, depois você vai chorar de tristeza. Aí a pessoa costumava falar isso, ó, tá rindo demais, tu vai ficar triste daqui a pouco. Eu dizia, por quê? Porque nunca sempre dá nada certo não. Parece que alguma coisa vai dar errado. Aí você é acostumado e aprende isso porque havia um escrito de dívida, que embora eu fizesse o que era certo, no final ia dar errado. Ou está tudo bem, vai ter uma hora que vai dar errado, nem sempre dá tudo certo não. Aí eu encontro na palavra que em Cristo eu posso ir brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito, está entendendo, gente? Até ser a luz do meio-dia. Então quer dizer que em Cristo eu posso não mais falhar, porque hoje não é a minha vida, nem a minha situação, eu estou identificado nele. Aleluia. E quando eu me identifico nele, a vida dele vem para mim. Amém, gente? Então Gálatas 3 fala isso, que não é por merecimento, mas colocando a nossa fé em Cristo, isso é imputado em mim como justiça. Irmão, tem um texto muito interessante que eu já li várias vezes, já estudei muito, em Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel tem uma visão poderosa. Você vai ver no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, ele vai falar sobre águas nos artérios, águas nos ombros, águas profundas. Ezequiel profetizou que ele viu um campo de vale de ossos secos, e ele, ao declarar, aqueles ossos vieram ter vida. Mas quando começa tudo isso, antes de começar isso, no capítulo 1, Ezequiel tem uma visão poderosa. Que eu disse à minha esposa que eu fiquei tempos demais meditando nisso. Ezequiel teve uma visão, vê se você consegue entender comigo. Ele disse que ele olhou, viu os céus abertos e viu como se fossem 4 seres viventes. Como assim? Ele viu 4 seres que giravam em cima de um disco, como se fosse uma engrenagem, que ia para frente e para trás, para frente e para trás. Eles giravam para um lado e para o outro. E nessas imagens ele via um com a face do leão, um com a face do novilho, um com a face do homem e outro com a face de uma águia. E ele disse, como é que pode? São 4 seres viventes, mas quando eles se viram, parece ser uma mesma pessoa, mas 4 seres. A Bíblia fala em Apocalipse que fala de 4 seres viventes, mas ele sempre olha aquilo ali como se fosse uma coisa só. Então, quando você começa a estudar a palavra, você começa a entender as faces do Redentor. Aleluia. O que Ezequiel ele não conseguiu entender. A Bíblia diz que Jesus ele mostrou para mim e para você. Ele é o leão. Ezequiel viu o leão, o homem, a águia e viu o novilho. Aí você começa a ver que o leão, que nós costumamos falar, o leão da tribo de Judá. O leão, aquele que venceu, aquele a nascimento, o rei todo-poderoso. Mas esse mesmo leão, ele virou novilho, sendo o meu e o seu sacrifício, de se entregar por mim e por você. E o homem, Rodolfo, ele se identificou com o meu problema, com o seu problema, a ponto de fazer, hoje, gente, entenda muito bem isso, hoje há um Deus no céu, com a face de um homem, aleluia, e hoje há homens aqui na terra, carregando o próprio Deus dentro de você. Se você entender o que é justificação e você entender o que é redenção, é muito mais do que você levantar a mão. A gente faz aqui, ora, o pastor ora por você, você recebe Jesus, você não entende. Hoje no céu há um Deus com a face de um homem. E hoje aqui você carrega o próprio Deus habitando no corpo. Então Ezequiel viu tudo isso. Ele viu, olha, ele é um leão, é o nascimento. Ele viu o novilho, a entrega. Ele viu um homem que identificou. Ele viu uma águia, que ela podia ser levantada. E é quando eu e você se entrega ao Senhor Jesus, e Ele começa a fazer com que você olhe lugares mais altos. Então o próprio Jesus, Ele é esses seres. As faces do Redentor é poderosa. O que Ele fez com você, infelizmente eu não vou poder falar muito sobre isso, mas o que Ele fez com você foi tão grandioso, meu irmão. Em Atos capítulo 2, no versículo 24, fala que nem os grilhões da morte conseguiram prender a Jesus. Não é a paixão de Cristo lá fora que tenta falar isso. Olha, a morte e ressurreição de Cristo é a força do Evangelho, meu irmão. A Bíblia diz que o inferno não pôde segurar a Jesus. Fala em Hebreus no capítulo 1, a partir do versículo 5, que Deus, ao reintroduzir novamente Jesus no mundo, nem os anjos compreendem ressurreição. Eles não entenderam como é que pode. Alguns já devem ter lido já, no Salmo capítulo 24, diz a Bíblia, que anjos para anjos começam a falar, olha, quem é esse Rei da Glória?
É o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Como é o Rei da Glória? Que eles viram o Rei da Glória saindo. Quem é esse com face de homem? E a Bíblia diz, não, levantem as cabeças, abram os portais eternos, porque Ele é o que venceu. Aleluia! Então, a ressurreição é muito maior até do que os anjos podiam compreender. Amém, gente? Então ninguém conseguia compreender. Até os anjos se perguntaram sobre isso. Chega a falar em Efésios, no capítulo 5, no versículo 31 e 32. É muito interessante, porque ali Paulo está falando sobre casamento. Você vai ver ele falando de mulher obedecer a marido, marido amar a mulher, e vice-versa. No final do capítulo 5, versículo 31 e 32, Paulo diz assim: e que a mulher seja submissa ao marido, e o marido ame a sua esposa. Ele faz, grande é esse mistério. Não digo do casal, mas entre Cristo e a igreja. Depois que Paulo começa a falar isso, ele fala assim, grande é esse mistério entre Cristo e a igreja. Então pare para analisar bem. A Bíblia fala que Deus ele cria Adão, amém? Ele cria Adão. E diz a Bíblia que Deus dá um sono a Adão. Não fala por quanto tempo, mas diz que Deus dá um sono a Adão. E quando puxa Adão novamente, Adão vê Eva. E ele fica maravilhado com aquilo ali. Havia uma pessoa que ele podia se relacionar. Meu irmão, da mesma forma, Paulo entendeu isso. Deus deu um sono a Cristo. E depois de 3 dias, quando Cristo ressuscitou, a igreja estava pronta. Aleluia. Ele entendeu isso. Paulo disse, olha, esse é o mistério. Quando Cristo levantou, que ele acordou, ele fez, essa é carne da minha carne, é osso do meu osso, eu sou o cabeça, eles são o corpo. Você tem que entender que igreja é muito mais do que um prédio, gente. Se esse prédio deixar de existir, a gente prega na praça, prega na escola, prega na caverna, porque ninguém pode parar a igreja. A igreja não tem nada a ver com o prédio. Você que veio aqui, a gente fala que vamos à igreja, mas a igreja é eu e você. Nós somos igreja, aleluia. Então quando Paulo fala em Efésios, ele fala assim, esse é o mistério que ninguém conseguia entender, que é o quê? Que Deus ele não usaria mais, aleluia, a força do homem para reverter. Sabe, gente, a Bíblia diz que o que aconteceu na igreja, Deus não desceu para explicar, não. Ele não desceu para explicar o que é ressurreição. Em Efésios 3,10 ele fala isso. Quando o diabo viu a igreja operando em milagres, prodígios e maravilhas, ele entendeu que Cristo ressuscitou. E todo o poder foi alcançado, amém? Então, o que é a igreja em si? É importante eu falar a você um pouco sobre isso, porque você vai entender que não é só um ajuntamento de santos. Então, para a gente entender o que é, vamos logo ensinar o que não é. Não é assim? Amém, gente? Aleluia. Então o que não é igreja, Rodolfo? O que não é igreja? Igreja não é um prédio. Amém? Na velha aliança, irmão, na velha aliança, a igreja habitava em casas, tendas e depois até em um templo. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Amém? Onde não seria habitado mais. Então esse prédio é só um instrumento ou uma ferramenta que facilita um lugar físico para eu e você se reunir. A igreja não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém? Como foi falado, se tirarem um prédio, a gente prega onde for enviado, amém? Quem já ouviu falar que a igreja é um hospital, mas diga assim, igreja não é um hospital. Por que, Rodolfo? Apesar de ter cura e restauração, hospital é algo que você vai e não quer ficar muito tempo lá, a não ser que você seja médico ou enfermeiro, alguma coisa. Mas você só vai lá, recebe o que tem que fazer e vai embora. Então, se eu dissesse a você que igreja é um hospital, você viria aqui, pegava a sua cura e depois ia embora. Então, igreja não é um hospital. Igreja também não é elevador. Como assim elevador? Que a gente tem que estar tudo juntinho aqui, indo para cima, para subir só, né? Para ir para o céu. Não, igreja também não é elevador, não. Que você tem que estar todo mundo junto, não conhece quem é quem, né? Importa que você entre no elevador lá, diz seu número e vai para o seu lugar devido. Então, por isso que a gente sempre no começo do culto fala assim, abraça seu irmão, fale com ele, porque isso aqui não é um ajuntamento, não, mas sim uma família poderosa, amém? E a igreja também não é um supermercado, sabia disso? Que pessoas vêm, pegam o que quer e vão embora, né? Ah, não, eu vou lá no domingo, recebo, consumista, né? É o crente consumista que vai lá, consome o que quer. Ah, eu não gostei muito, o pastor Guilherme falou, mas... Eric foi meio assim, tá? Aí... Não, a igreja não é o consumismo, amém, irmão? Você vem para receber da parte de Deus, amém? Então não é isso. E a igreja, finalizando, não é você. Olha que revelação. A igreja não é você.
Você fala assim, não, a igreja sou eu. Não, a igreja não é você. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 27, que nós juntos somos membros do corpo de Cristo. Então a igreja somos eu e você, amém? Então a igreja não é você sozinho. Essa ideia que os desigrejados, né? Pessoas que querem cultuar online, graças a Deus pelo culto online, meu irmão. Onde pessoas não podem ir e por meio de gravações pode chegar a você. Mas nós somos uma família, temos que estar juntos, amém? Temos que estar alicerçados e alinhados. A Bíblia chega a dizer em Provérbios que como o ferro afia outro, um amigo alinha o outro. Então quer dizer, eu e você amadurecendo aqui juntos, ó. Eu absorvendo você, você me aturando, eu lhe aturando, e a gente vai crescendo junto. Então nós somos membros desse corpo. Um membro fora do corpo, ele atrofia, né? Assim, ele não cresce, ele não tem fundamento. Então pare com esse alguém, se você ouvir falar aí fora, que não preciso ir para lá. A igreja sou eu sozinho. Deus fala comigo, diga que ele está enganado. A Bíblia diz onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu não vou aplicar muito a palavra igreja, eu sei que igreja significa eclésia, enfim, o fundamento principal da palavra, mas eu quero falar naquilo que Jesus ele veio fazer com isso. Você que está aqui, o que eu estou fazendo aqui? Então Jesus, quando ele pensou em igreja, ele pensou em algo muito maior do que você pensa. A Bíblia chega a falar em Atos, no capítulo 17, no verso 6, que quando o povo começa a andar, as pessoas lá fora diziam assim, ei, esses que estão alvoroçando o mundo, chegaram até aqui. Então, não se escandalize com essa palavra, mas era justamente uma colonização. Eles vinham colonizar as pessoas. Rodolfo, tudo isso mesmo. O que é que os Estados Unidos fez comigo e com você? Hoje, para você não falar nem irmão, chamamos já a pessoa de brother, né? Assim, né? Bicicleta virou bike, né? Assim? Amor é love, né? Então o que é isso? Os Estados Unidos ele pegou a cultura dele e começou a colocar na nossa televisão. Então você hoje vê filme romântico dos Estados Unidos e vê que romantismo é Shakespeare, né? Algumas pessoas acham. E começam a olhar aquilo ali. Por que ela faz isso? Ela mostra o cinema dela para eu e você assistir. A ponto de quê? De você querer morar lá. De você se planejar para ir conhecer a Disney, por exemplo. E fazendo isso, o que ela faz com isso? Você nunca vai guerrear contra os Estados Unidos. Porque você ama aquele lugar. É o que ela fez. Como eu vou colonizar aquele povo? Eu vou pegar a minha linguagem, o meu idioma, o que eu gosto e vou aplicar a eles. Eles assistindo, vão ver e vão sempre amar aquela nação. Foi isso que os Estados Unidos fez e várias culturas que fazem aí, romana, grega, enfim. Jesus, quando falava de igreja, ele falava da mesma forma. Ele fala, olha, da mesma forma que eles lá, nós vamos alvoroçar o mundo. Essa cultura que está aqui vai ter que permear todo o Janga, tá me entendendo? Vai permear. Você vai começar a ver em cada rua, em cada esquina, chamando o pessoal de santo, né? Assim, né? Ei, santo, ei, santo. Você vai ver em qualquer lugar desse aí. Porque o que está dentro aqui vai começar a influenciar comércio, mercado, escola. Era isso que ele estava falando. Igreja não é um lugar que a gente se reclusa, fica aqui escondido e faz um pouquinho alguma coisa. Quem sabe um dia o Senhor voltará. Não, a gente sai varrendo a cidade, irmão. Amém, irmãos? O poder de Deus que habita nesse lugar tem que entrar em cada rua, cada casa, cada esquina e em cada lugar. Haverá uma diferença, meu irmão. Eu falo isso para você. Sempre haverá uma diferença de quem serve e quem não serve a Deus. O poder de Deus habita nesse lugar, corporalmente por pessoas aqui, mas habita em mim e em você. Você tem que entender isso. Apóstolo Bud falava uma frase muito interessante. Ele fala assim, olha, se Jesus for real para você, será real para quem ele ouve também. Então ele tem que ser real para você. Ele tem que ter feito uma mudança real na minha e na sua vida. Então, meu irmão, igreja é muito maior que isso. O Coliseu não conseguiu parar a igreja. O comunismo não parou a igreja. O coronavírus não parou a igreja. E nem nenhum juiz, magistrado, o que quer que seja, que vai parar a igreja. Porque a igreja é um estabelecimento de Deus. É o corpo de Cristo aqui na terra. Amém, gente? Então eu e você são os braços e os pés do Senhor Jesus. Então isso é muito interessante, porque Deus ele não vai usar mais a força do homem para mover as coisas. Colossenses no capítulo 1, verso 26, chega a dizer assim, ó, Cristo em vocês é a esperança da glória. Aleluia. Isso é Deus não usando mais a minha força, nem a sua força para mudar a situação. Era Deus habitando em mim e em você, transformando a situação. Meu irmão, o que eu falo, você pode contestar. O que eu acho, o que eu estudei, você pode até vir e ensinar melhor. Mas o que eu tenho, você não pode refutar.
Ou aquilo que eu carrego, você não pode dizer. Você não pode falar, ah não, eu não sei. Não, você não pode questionar o que eu tenho. O que eu sei, talvez sim. Mas o que eu tenho, o que eu posso dizer? O que eu tenho, eu recebi de graça. É o poder de Deus, amém, gente? Então ele pode mudar a sua vida. A filosofia pode lhe ludibriar, pode deixar você bem inteligente. Ensinamentos, enfim, pode deixar você muito sabido, cheio de sabeção. Mas não pode mudar a sua vida. Amém, gente? Então a revelação de Jesus é que ele pode mudar a sua vida. Que bom, irmão, que você pode estudar, que eu posso estudar. Entenda bem, eu não estou criticando, não. Eu fiz graduação e ainda faço, eu estudo. Minha esposa também, pessoas aqui também eu sei que são muito inteligentes. Mas quando Pedro e João foram resolver um problema deles, quando chegou na Porta Formosa e um paralítico pediu ajuda, ele não deu uma palestra de como ele pudesse se levantar. Ele não ensinou a ele sobre psicologia. Ele não ensinou a ele, olha, se você olhar, entender bem a sua família, não. O que eu tenho, ele deu a ele, está entendendo? E a Bíblia diz que era o poder de Deus para levantar. Então eu falo isso a você, independente do que eu sei, o que eu acho, nós nos baseamos aqui pelo poder de Deus, aleluia. Paulo chega a dizer que ele se firmava e se alimentava, não em vãs sabedorias, mas sim no poder de Deus. Então o poder de Deus é um bom fundamento, aleluia. Ah não, Rodolfo, então as pessoas às vezes falam como crença, pastor Guilherme, como se fosse algo de sorte, como se fosse algo de chute. Ah não, é se Deus quiser. Sabe, aquilo me chateia muito quando eu falo com alguma pessoa ou outra, e ela fala assim, se Deus quiser. Não, não é se Deus quiser, entenda bem. Aleluia. A Bíblia diz que há um poder que pode ser liberado pela palavra de Deus. Então Pedro e João não resolveram o problema deles, irmão, indo para uma escola estudar. Aleluia. Graças a Deus por cada curso, graças a Deus por cada faculdade, graças a Deus por tudo isso que você pode fazer, meu irmão. Mas entenda bem, o Evangelho, só o Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. Com tanto estudo, com tanta coisa, eu nunca tive nada, meu irmão. Eu vou falar isso para você. Tem pessoas aqui que me conhecem desde tempo. Eu acho que o seu Renato, dona Marta deve estar por aqui. Está aqui, está ali, seu Renato. Homem bom. Me viu quando tinha 20 anos, me entreguei a Jesus. Dona Marta me aconselhava muito, me acompanhou muito quando eu fazia escola técnica, depois eu caí para o ensino superior. Então, ela viu e ele viu também que nós éramos. Então, eu posso falar a você, o estudo deixa até eu bem inteligente, sabe? Mas ele não mudou a história da minha vida, não. Só o poder de Deus pode mudar a sua vida, meu irmão. Ah, Rodolfo, é assim mesmo. O poder de Deus, quando entra na sua vida, ele faz transformar tudo aquilo que você acha. E aí as pessoas vão dizer, que povo estranho. Não, você vai entender que você que é o estranho. É que a gente que está certo mesmo. Você vai começar a compreender que dançar antes de ver, se alegrar sem ter nada. Sorrir onde tudo está ao contrário. Está baseado naquilo que a gente está ouvindo, sabe? Às vezes eu vou para os cantos, aí você para numa parada, se você pega ônibus ainda, aí você vai numa parada, aí sempre tem alguém assim, né, balançando a perninha e mexendo. Se você passar na rua e ver um cara balançando assim, ó, somente negão que nem eu, dançando, mexendo assim de meia-noite, ou alguma hora, você fala, rapaz, esse cara é doido, esse cara está fazendo alguma coisa. Aí se você se inclinar um pouco, você olhar, você vai ver que tem algum fone no ouvido dele, tem alguma coisa, né? Aí você, ele está ouvindo alguma coisa. Pega a revelação aí. Aí às vezes você passa por um canto, e você chega aqui na igreja, aí tem um irmão aqui dançando, pulando e tal. Aí você foi, puxa, eu vi aquele caba lá, a vida dele tá cheia de problema, velho. Eu vi alta coisa quebrando nele, velho. Como é que ele tá dançando daquele jeito? É porque ele tá ouvindo alguma coisa que você não ouviu ainda, sabe? Ele tá, enquanto você está olhando para a vida dele, dizendo que ele está quebrado, ele está ouvindo assim, você vai vencer, você vai ser poderoso, eu estou contigo e tal. Ele está aqui, ó, ouvindo algo diferente do que eu e você está ouvindo, meu irmão. A diferença é que a gente não é maluco não, é porque a gente ouviu a palavra e Deus disse assim, ó, ninguém poderá te resistir, aleluia. Então Deus e a sua palavra é suficiente, amém, irmãos? É suficiente para mudar todo o quadro da nossa vida. Aleluia. Marcos capítulo 9 já dizia isso. Jesus falou assim, olha, se tu creres, tudo é possível aquele que crê. A gente sempre joga para Deus, e Jesus jogou para a gente. Se eu e você crer, tudo é possível. Então ele está dizendo a mim que se eu crer, tudo para mim será possível, não é assim? Se eu crer, tudo para mim será possível. Então quer dizer, irmão, que existem resultados maiores do que eu e você está vivendo.
Eu quero deixar qual é essa noite. Tem resultados maiores que você já viveu. E você pode viver. Existe mais. Existe mais. Mas por onde vai vir eu não sei. Eu sei que existe mais. Deus, Ele pode mudar a sua vida, meu irmão. Então se a gente não está tocando o impossível ainda, é possível tocar o impossível, meu irmão. Basta estar num ambiente como esse. Se você for no churrasco, mesmo que você não coma carne, não faça nada, a fumaça impregnando em você, pessoas vão ver e vão dizer, tu estava no churrasco, né? Por quê? Tu é com cheiro de fumaça. É do mesmo jeito. Se você se juntar com 2 ou 3 daqui, você sai do mesmo jeito. Você não vai entender por quê, mas você está com o mesmo cheiro dele, falando igual a ele. Só sujeitar essa palavra. Em Atos, meu irmão, capítulo 10, Cornélio não sabia nada de Deus, manda chamar a Pedro, diz assim, ó, chama aquele cara lá, que ele vai anunciar o evangelho para a gente, porque um anjo apareceu a ele, porque ele estava dando esmolas e ofertando ao Senhor. E diz a Bíblia que Pedro foi pregar lá para ele, nem querendo. Você lê o texto, Pedro não queria nem pregar para ele. Não, que pessoal, não vou pregar para esse pessoal não. Mas Deus mandou ele pregar, ele foi. E diz a Bíblia que Pedro pregando a mensagem, sem querer nada. A Bíblia diz que ele, ao começar a falar de Jesus, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. E milagres aconteceram. Quer dizer então que eu estar perto e aberto no meu coração, a mensagem correta pode mudar a minha vida. Então eu quero falar isso a você nessa noite. Se você abrir o seu coração, Deus, Ele pode mudar aquilo. É como eu falei no início, um homem falando não pode mudar a você. Mas se você abrir o seu coração, Deus pode transformar até o seu pior problema no maior resultado. Entenda, meu irmão, você é a resposta. Você não nasceu de um fracasso, você não nasceu de um achismo, não foi que a sua mãe queria evitar e não evitou, não. Quando o seu pai e sua mãe estavam com algum problema muito grande, você nasceu. Eu costumo dizer que às vezes o marido e a mulher têm lá e falam assim, isso era a hora de eu ter um filho, na pior situação que eu tive, nasceu você. Não, Deus viu o teu sofrimento e mandou a resposta. Então você é a resposta. Sempre quando há uma situação difícil, algo nasce. Aleluia. Então Deus, Ele manda isso. Entendam, uma mulher para carregar algo nas mãos, ela teve que carregar 9 meses dentro dela, para vir pegar nas suas mãos. Então aquilo que você tem carregado por muito tempo, Deus pode dar a você. Aleluia. Você vai receber isso aí, irmão. Aleluia, aleluia. Então é como fala, nós como um grande ministério da fé, em Hebreus 11:6 fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Entenda bem, quando fala assim, creia que Ele existe, às vezes dá uma versão e diz assim, não, todo mundo crê que Deus existe. Então como é que vai ser isso? 90% das pessoas crê que Deus existe. Mas olhando outras Bíblias, na versão em inglês, por exemplo, ela traz uma versão melhor na ESV. Ela chega a dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem Ele é. Aí faz a diferença. Se você crê quem Ele é, isso pode ser imputado na sua vida. Então, se você quer um tema, eu sei que crente gosta de novela, né? Dorama, um bocado de coisa por aí. Aí tá rindo aí que tem uns aí que já assiste, né? Que eu sei. Então é o seguinte. Então, se você quiser um tema, a Bíblia chega a dizer a mim e a você que é possível ter zelo por Deus, mas sem entendimento. Então é possível você, não, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, sei que Deus é tudo, mas sem o conhecê-lo. Então o que eu quero falar isso nessa noite para você, que você conheça esse Deus Todo-Poderoso, dos que criou os céus e a terra, mas que Ele é seu amigo, é seu Pai. Tá certo? Ele foi o sacrifício real para a minha e para a sua vida. Então fé está intimamente ligada ao conhecimento dessa justiça. Quando você conhece a Ele, você pode crer nele, aquilo que Ele falou. Eu concordo e eu confio naquilo que o pastor Guilherme fala pelo conhecimento que eu tenho com Ele. Então se eu sei que Ele falou, vai lá, eu vou lá. Por quê? Eu conheço. Então você vai começar a perder suas bases quando você começar a confiar em Deus. Então você conhece Ele, ao passo que você conhece Ele, aquilo que Ele fala para você não é difícil, embora que os outros achem que é muito complicado, é muito difícil, mas você está ouvindo algo diferente. Enquanto as pessoas falam assim, ó, não vai para lá que vai dar errado, e Deus fala com você, vá, você pega e vai. Vão nos chamar de maluco até o resultado vir sobre a sua vida, e você se torna uma inspiração para cada um daqueles. Então fé está intimamente ligada ao conhecimento dessa justiça. Então Romanos capítulo 10, estamos caminhando para o fim. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, fala disso aí. Paulo chega a dizer assim, olha, ó povo de Israel, eu tenho muito zelo por vocês,
E eu oro constantemente pela vida de vocês, sabendo que vocês têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Vocês estão querendo, NVT fala assim, vocês estão querendo se justificar pelo fato de ter nascido na família certa ou da maneira correta. Só porque vocês receberam a lei de Abraão, vocês querem ter isso como justiça própria. Mas não é dessa forma. A justiça é crer em Jesus Cristo. Aí ele fala assim no versículo 6. Desculpa, ele fala no versículo 6 assim. Ó, não digas em teu coração. Ou diga assim, não pense com a sua mente, alguns textos falam. Mas não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Quem descerá do mais alto abismo? Quem trará Cristo de volta? Então, para explicar a você a palavra, em Romanos capítulo 10, ele fala assim, ó, que... Abram lá, por favor. Esse texto eu quero que você abra, então. Eu estou falando aqui, uns textos estão olhando assim, está lendo o quê? Ele está falando o quê? Então, vai lá. Romanos capítulo 10. Aleluia. Tá dando para entender, irmão? Amém. Deixa eu até olhar meu tempo aqui, que o relógio é contra o meu ministério, mas... Aleluia. Romanos capítulo 10, quero que você esteja lá. Aí no versículo 5, no 1 foi o que eu acabei de ler. Veja só, leia só o 2 para dar uma base para você. Romanos capítulo 10, no verso 2. Fala assim na NVT. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Algumas falam assim, zelo sem conhecimento, zelo sem entendimento. Aí vai para o versículo 5. Romanos 10, versículo 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo, versículo 6, pelo qual a fé torna alguém justo, diz, não digas em seu coração. Aleluia. Se você parar para analisar aqui, a Bíblia fala que a justiça que vem da fé vai te ensinar a dizer o que normalmente você não diria. Amém, gente? O que a palavra está dizendo aqui, que justamente o que Deus ensina a você, vai fazer você falar algo do qual todo mundo aí fora está falando de um jeito, você vai falar o contrário. Para começar logo de agora. Olha, você não vai falar igual outras pessoas estão falando lá fora. Como vem pela fé é totalmente diferente. Aí o texto continua. Ele fala assim, quem subirá ao céu para trazer Cristo da terra? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, diz, a mensagem está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a mensagem da fé que anunciamos. Amém? Então ele fala aqui, ó, não estou falando que problemas não vai durar, vai aparecer durante a sua caminhada, que não vai aparecer problema de adversidade, mas o praticar a palavra vai fazer toda a diferença. A mesma passagem que a gente leu aqui, ela fala em Deuteronômio capítulo 30, se eu não me engano, a partir do verso 11 e 14. Em Deuteronômio, ele explicando essa mesma passagem que Paulo leu, ele fala um diferente, ele fala assim, foi na hora que o povo foi liberto, o povo foi livre, e eles disseram agora, e agora o que a gente vai fazer? Era que nem você aqui, depois que recebeu Jesus, e agora? Eu vou fazer como para viver agora? Como será a minha vida? E eles falam, se o Salvador ainda existisse, que seria muito bom, mas deve estar no alto mar lá, no abismo. Quem vai trazer de alto a salvação para a minha vida? Aí Paulo chega a dizer aqui, olha, não pense que Jesus mudou tudo, e agora o que eu faço, Rodolfo? Vamos orar para que ele desça e venha para a terra para mudar a tua situação? Ou o que aconteceu? Será que vamos pegar ele lá nos mortos para mudar a tua situação? Ele fala, não, a justiça não fala isso. A justiça fala o quê? Você quando crê com o seu coração e confessa com sua boca, você é declarado salvo. Salvo de quê? É o que nós lemos no começo, da miséria, da enfermidade e da morte. Então, diz para mim e para você que o milagre, gente, não está muito longe de você, não. Eu creio que dá tem 10 centímetros da sua vida, da sua boca, né? Está no seu coração e na sua boca. Então, o seu milagre está aí dentro, perto de você. A Bíblia diz assim, onde é que está Deus? Ele não está longe, ele está no seu coração. Se você crê,
no Senhor Jesus com todo o teu coração, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, e você falar isso, você é salvo. Como assim, Rodolfo? Quer dizer que eu creio e eu falo é salvo? É, por quê? Com a boca você declara, rapaz, é isso mesmo, eu creio que ele fez isso, e o coração, seu coração testifica com algo. Meu pastor costuma dizer assim, eu sei porque sei que isso é a verdade. Como é que eu explico isso? Eu não sei, meu irmão. É como eu estou falando a você, eu não sei como é que isso acontece, como é que eu falar e crer acontece, mas a Bíblia diz que isso é imputado em mim, é um carimbo que vem como justiça. Toda vez que eu digo assim, rapaz, eu confio no que ele fez, eu confio no que ele falou, independente do que eu veja lá fora, independente do que meu corpo sinta, o que minha mente está dizendo, eu acredito o que ele disse, e quando eu acredito e falo, a vida dele vem habitar dentro de mim. É isso que o livro de Romanos está dizendo. Olha, é possível você receber a própria vida de Deus se você crer com seu coração e falar com a sua boca. Então nunca diga em seu coração, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou viver disso? É simples, Rodolfo. É simples, meu irmão. Creia com o coração e confesse com a boca que Deus ele pode mudar todo o quadro da sua vida. Meu irmão, o diabo não é o seu Deus nem o meu Deus. Amém? Diabo mesmo, meu irmão. O inimigo da nossa vida não é nem o meu Deus, nem o seu Deus. Ele pode ser o Deus desse mundo, mas não é o nosso. Jesus está conosco, amém? A redenção, meu irmão, que nós estamos falando aqui, ela dá uma ideia de restituição completa. Não sei se você captou a mensagem, mas a redenção dá a ideia de restituição. O que é restituição? É trazer tudo aquilo de volta que eu fui perdido. Pessoas que vão falar assim, olha, o tempo não volta atrás, aquilo que você perdeu. Não, eu quero dizer a você que Deus é capaz de restituir toda a sua vida. É capaz daquilo que aconteceu com você voltar tudo melhor hoje, meu irmão. Restituição de tempo, restituição de dias. Ele pode fazer o que você crê em 5 anos em um dia. O meu Deus em 10 anos pode encurtar em 2. Deus é poderoso, meu irmão. Aprenda isso, é muito interessante. A Bíblia fala das pragas do Egito. Como é que tinha uma praga lá que era o gafanhoto, meu irmão, que ele comia toda uma plantação? Me explique aí como é que o gafanhoto tinha que comer. O gafanhoto que nasceu, ele não podia comer aquilo que era do povo de Deus. Como é que é isso? Como é que até que o gafanhoto dizia, não, aquela lavoura de Deus ele não podia comer, ele comia outra lavoura que era do Egito. Até o gafanhoto sabia quem era de Deus e quem não era. Tá me entendendo? Ah não, Rodolfo, o pau canta para todo mundo lá fora. Canta para todo mundo lá fora. Comigo e você é diferente. Creia nisso, meu irmão. Se você está afirmado com Deus, está com o dono do universo. Aleluia. A Bíblia diz que eu posso falar a montanha, ela vai sair desse lugar. Por quê, Rodolfo? Porque quem colocou a montanha lá foi Deus, foi o próprio Jesus. A Bíblia diz que tudo que foi criado foi por Ele. Se Ele colocou lá, Ele está dizendo, fale a ela em meu nome que ela vai sair. Por quê? Foi eu que coloquei ela lá. Quando Ele fala das montanhas físicas, quando chegar problema na sua vida, Ele fala assim, ó, diga a ela para ela sair de lá. Por quê? Ela pode ter chegado lá por palavras que você pode ter falado. A Bíblia chega a dizer assim, olha, não se preocupe dizendo, não é assim que diz Mateus 6, o que comeremos? Como viveremos? Ele fala assim, ó, não se preocupem dizendo. Então tem problemas que vêm da sua vida, mas muitos são por aquilo que eu e você está falando. E ele fala, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como é que eu vou vestir o menino? Parece que a roupa do menino cresce direto. Não é assim, né? Você compra uma roupa, no outro dia está pequena. Como é que é isso? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Não se preocupe dizendo. Há um Pai sobre mim e sobre você, meu irmão. Então, meu irmão, até as pragas entendiam. Sabe? Até no livro de Atos isso é muito forte, meu irmão. Atos capítulo 27 diz que Paulo... Imagine você e eu. A gente vem pra cá, aí o carro quebra no caminho. Aí eu conserto o carro. Quando chega ali eu paro no canto, paro no outro. Você vai dizer, rapaz, olhe, não era pra ter ido pra lá não, isso. Eu acho que tem algum problema na tua vida aí, algum pecado. Foi o que Paulo passou. Paulo ia para um lugar, o barco naufragou, ele caiu. Isso foi problema. Quando chegou na terra, ele ia pegar graveto, a cobra vai picar a mão dele. O pessoal, rapaz, esse cabo é amaldiçoado. Aí esperaram Paulo inchar e morrer, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Paulo, quando a cobra picou, ele balançou a mão e continuou com a vida dele. O pessoal, como é que pode? Você é um Deus? Ele fez, não. Simplesmente Paulo entendia o poder da ressurreição. Ele falou assim, olha, eu estou aqui dentro. Eu cheguei até aqui, eu não vou morrer, sabe? Algumas pessoas olham para você assim e falam, rapaz, tudo parece que está dando errado. Não está dando errado não, meu irmão. É só uma aparente derrota, é só uma aparência. É só aparente.
Pessoas vão olhar para a sua vida e para a minha vida e vão ficar esperando a gente inchar e morrer. E a gente vai dançar, se alegrar e celebrar. Aleluia! Aleluia! É isso que vai acontecer. Aleluia! Você tem que entender isso uma vez por todas, meu irmão. Aleluia! Sabe, às vezes eu olho para minha esposa assim, as pessoas olham assim, rapaz, vai dar errado. A pessoa lá fora, né? E a gente dançando, a gente se alegrando. Sabe, pessoas podem olhar para a sua vida assim, rapaz, vai dar errado agora vai dar errado. E não vai dar não, meu irmão. Paulo ficava empolgado com perseguição, sabe, a Bíblia diz. Chega a falar em Filipenses capítulo 1, 18, que Paulo diz assim, olha, se pregam por amor, sem amor, que nada vale. Aí ele fala assim, ó, eu sei para onde isso vai dar. E isso vai dar em salvação. Como você viveu, o que passou, o que enfrentou, para mim não importa, me entenda bem, eu me compadeço da sua situação. Mas eu sei que Deus, ele pode mudar todo o quadro da sua vida aí. Ele pode transformar aquilo que você chama de vida em algo que só Ele pode fazer, meu irmão. Eu não estou falando de um evangelho simplesmente, né, raso e simples, não, que só diz respeito à prosperidade e à bênção, não. O evangelho é muito mais do que isso, nós temos intimidade com Ele. Mas quando a gente recebe Ele, tudo que é dele vem com Ele também. Então também eu não sou louco de dizer a você que você vai comer e chorar e no céu a gente vai ter tudo. Não, você tem que reinar em vida aqui mesmo. Então Deus, ele quer que você reine onde você quer que você seja. Seja no seu trabalho, em escola, praça, qualquer que seja, o que você faz dá certo. Eu vou repetir de novo, o que você faz, ou o que você propõe a fazer, vai dar certo. Vai dar certo, não pela sua, mas pelo nome que você carrega. Aleluia, 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 aleluia. E é isso que nós viemos falar essa noite, meu irmão. Jeremias capítulo 17. No versículo 5 e 8, de 5 a 8, ele fala que e mesmo na terra seca, e mesmo em sequidão, e mesmo em problemas, era capaz de eu e você frutificar. Então eu vou para isso aí, independente do que você pode ter passado, ou você pode até estar muito bem, você acha. Mas Deus, ele pode frutificar através da minha e da sua vida. Ele pode, independente da situação financeira do país, do mercado, da sua casa, briga familiar, marido, esposa, filhos. Deus pode, no meio dessa situação, fazer você ficar verdejante, meu irmão. Simplesmente você se identificar com Ele e amar. Não mude para o plano B. Ei, não mude para o plano B. Deus ainda é o primeiro, tem que ser o primeiro na sua vida. Amém, gente? Jeremias capítulo 1 fala um texto que ele fala sobre a amendoeira. Por muito tempo eu tentei estudar, pastor, e eu não entendia que a Bíblia fala assim. Deus falando assim, né? Estás vendo, Jeremias, o que é isso? Ele fala, uma vara de amendoeira. Aí ele fala, viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. E quando eu li esse texto, em Jeremias capítulo 1, que ele fala assim, eu velo para cumprir a minha palavra, o que tem a ver a amendoeira com cumprir minha palavra? Eu não entendia nada, não sei você. O que está vendo? A amendoeira. Pronto, eu velo para cumprir a minha palavra. E para Jeremias foi perfeito. Mas para mim não é. Eu não entendi o que é amendoeira, não sei. Que cargas d'água era aquilo ali. Mas olhando e estudando, você vê que a amendoeira, para o povo de Israel, é uma árvore muito interessante. Ela anuncia. Veja que tremendo. Ela anuncia o que havia de vir. Então o povo de Israel, eles ficam olhando para a amendoeira. Porque ela dá quando tudo está acabado, quando há caos, quando há deserto, quando não tem nada, eles olham para a amendoeira. Quando a amendoeira aparece, eles começam a celebrar. Por quê? Ela está anunciando que tudo vai mudar. Aí ele falou assim, pronto, Jeremias, você viu bem a amendoeira. Então agora eu vou me apressar, aleluia, a cumprir tudo aquilo que eu prometi na minha palavra. Então, meu irmão, agora você começa a entender bem o que Deus falou com Jeremias. Ele fala, não diga que eu sou pequeno, o que é que você está vendo? Eu estou vendo a amendoeira. Pronto, só isso que eu queria que você visse. Você vai ver agora que a partir de hoje, algo vai mudar na sua vida. Você puder ficar de pé. Tinha muita coisa a falar, mas eu creio que é essencial. Então, você veja. O Ministério de Música pode vir. Então, você veja que o que Deus falou para Jeremias, eu falo para você também. Independente da situação que você está aí, você pode ver. Você pode ver
Você pode me direcionar, meu irmão. Você pode me direcionar a sua casa por palavras. Você pode me direcionar a seu carro, a sua moto que está aqui, não é assim? Você pode muito bem, eu nunca vi a sua casa. Mas eu posso perguntar a você como é que é a sua casa e você pode citar ela. Você pode dizer, não, minha casa tem isso, tem aquilo, é na rua A, rua B, rua C, bloco tal, condomínio tal. Você pode falar e me guiar pelas suas palavras. E eu jamais, alguém pode até rir e dizer assim, ele está falando a mentira. Você pode até rir dessa pessoa. Por quê? Você tem essa casa. Da mesma forma, eu posso dizer a você, a presença de Deus estar aqui. Por quê, Rodolfo? Eu já tenho contato com ela, eu sei que ela está aqui. E eu posso guiar você por palavras. E o que a Bíblia está dizendo aqui é aquilo, ó, se você crê naquilo que foi falado e crê que só Deus ele pode mudar a minha e a sua vida, e você receber Jesus no seu coração, embora que não esteja nada ao redor, você pode enxergar algo que Deus ele pode operar sobre a sua vida. Queria você levantar suas mãos. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, só o Senhor pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, que é convencer ao homem da distância que ele tem da parte do Senhor. Traz aquele que se afastou, fala com ele agora. Aquele que não te conhece. Todos seriam ensinados por Deus, seria a grande revelação do Novo Testamento. Não precisaria mais ninguém estar falando nada, mas cada um ouviria o próprio Deus no seu coração, dizendo, esse é o caminho. Esse é o caminho. Entrai por ele. Fala com cada pessoa que está aqui. Com o abatido levanta, até aquele que o pavio está se apagando, Pai. Tu não é aquele que quebra a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. O Senhor é aquele que incendeia as nossas vidas, Senhor. Oramos primeiramente, Santo Espírito, porque temos um Senhor, temos um Deus, ó Pai, e cremos na Tua revelação, Pai, sabendo que o Teu poder é o único que pode mudar toda e qualquer situação, Pai. Em um nome de Jesus, ó Pai. Fala com cada um nessa hora. Eu sei que o Senhor tem falado a semana todinha com algumas pessoas aqui. E que elas possam ser incendiadas, Senhor Deus. E possam ser transformadas e querer amar ao Senhor nessa noite, Pai. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo, irmão. Espere no Senhor, tenha calma. Aleluia. O Senhor faz a coisa. Aleluia. Existe alguém em nosso meio, meu irmão, que entendeu a palavra do que foi falado, que precisa de um Salvador, que precisa de Jesus na sua vida e quer fazer isso publicamente. A Bíblia fala que é necessário não simplesmente você crer com o coração e falar com a boca, mas se entregar perfeitamente ao seu Jesus no meio de todos. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai que está no céu. Eu não conheço a todos, mas se há alguém aqui nesse lugar que não fez essa confissão pública de Jesus, eu queria chamar você aqui na frente. Levantar sua mão bem alta, eu quero orar por você. Se há alguém aqui, levante sua mão, por favor. Eu quero orar por você, amém?
Eu não estou vendo. Se há alguém, se levante sua mão. Amém, gente? Jesus, ele não é uma mercadoria, não é algo. Mas nós chamamos mesmo e pedimos que você faça essa confissão pública de entregar-se a Ele. Amém? Então, se há alguém aqui que entendeu essa boa palavra, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Os ministros vão orar pela sua vida. Amém, meu irmão? Se você está perto de alguém aí que você sabe que não faz parte do nosso meio, que está nos visitando, fale para ele ao seu lado aí, ó, essa é a tua hora. Fale aí para uma pessoa que você sabe que não é daqui, ó, essa é a tua hora. Se você tiver alguma situação, eu posso ir com você aí para frente. Fale com seu irmão aí. Mostra a necessidade que é importante ele vir para cá. Vem cá, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém, irmão? Mais alguém corajoso com meus irmãos aqui? A gente vai orar. Mas se há mais alguém aqui, a gente espera uns pelos outros. Amém. Aleluia. Você não sabe como vocês provocaram uma festa muito grande, viu? Uma festa muito grande no céu. Não só para a nossa vida, não só como família, mas uma festa muito grande no céu. Porque a minha Bíblia diz que Jesus ele viria só ele, sozinho, para morrer por mim ou por você. Imagina por dois. Amém, irmão? Tem mais alguém que se junta até eles para a gente orar? Existe mais alguém aqui que não conhece? Se você está vendo alguém aí que não conhece a Jesus, fale com ele aí do seu lado. Olha, se você não quiser, eu vou lá na frente. Vem aqui que a gente quer orar por você. Se há mais alguém, amém? A gente vai orar por eles agora. Se mais alguém. Se não vir agora, no final do culto, procure nosso pastor Guilherme, Adriano, os pastores dessa casa. Amém? E você fale com eles para orar. Amém, gente? Quer orar, pastor? Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Glória a Deus! Palavra poderosa da parte do Senhor. Palavra de salvação. Noite de salvação. A Bíblia diz que há maior festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então imagina a festa agora no céu. Aleluia! Mas eu sei que tem mais gente. A gente não vai insistir, a gente não vai demorar, mas eu quero estender essa oportunidade para você. Talvez alguém tenha chegado aqui, já tenha tido uma vida com Deus e se afastou, perdeu, se distraiu no caminho. Existe a oportunidade de retornar hoje. Quem é você? Vem aqui para a gente orar junto, para a gente celebrar junto. Não, mas eu não estou pronto. Você só vai estar pronto depois que Jesus entrar na tua vida. Não tem como a gente corrigir algo sem Jesus. Depois que Jesus entra, Ele é que corrige junto com a gente. Não é na tua força, não é na tua habilidade, não é na tua sabedoria. Não deixa o inimigo colocar nada na tua mente, dizendo, olha, não é para você, você não pode, você não é capaz. Pode ter certeza que qualquer pensamento nessa linha, ele não vem de Deus. Deus, ele está com os braços abertos e estendidos para você, dizendo, filho, vem, vamos começar uma nova vida juntos. Eu quero morar dentro de você. Não, mas todo mundo é filho de Deus. Mas o que a Bíblia diz é que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo, mas é aquele que recebe a Jesus como seu Senhor. Quem é você que quer tomar essa decisão hoje? Levanta a tua mão e a gente vai orar juntos aqui. Aleluia. Não sai daqui sem salvação, meu irmão. Toma essa decisão ainda essa noite, ainda é tempo. Vamos orar. Aleluia. Então eu queria que vocês se aproximassem um pouco mais. Eu queria que vocês dissessem novamente o nome de vocês. Leonardo e Mateus. Eu pergunto para vocês publicamente. A Bíblia diz lá em Romanos 10 que se nós crermos com o coração e confessarmos com a boca que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, como o pastor Rodolfo bem pregou aqui.
Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a vocês e querem fazer desse Jesus o dono, o Senhor completo da vida de vocês? Sim? Aleluia! Então digam comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço ao Senhor como dono da minha vida. E a partir de hoje eu decido viver com o Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Estende tua mão para cá, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós declaramos, Senhor, nova vida na vida dos meus irmãos, o Senhor fluindo neles e através deles, Senhor. Declaro força, declaro sabedoria, declaro entendimento chegando a cada dia para cumprir o teu chamado, para fazer a tua vontade. Declaro que não se afastarão mais desse caminho, mas viverão firmados na tua palavra e na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Olha a nova família de vocês. Dá uma olhadinha. Agora a gente vai ter um pessoal para conduzir vocês. Aleluia.